Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, já que não existe hora certa de se estudar. Sou Emílio Capello, professor universitário de disciplinas de graduação e pós-graduação. Aqui desejo colaborar com você no entendimento da matemática financeira. Nossos vídeos tratarão do seguinte conteúdo: juros simples, desconto simples, juros compostos, anuidades, empréstimos e medidas de rentabilidade. Em cada vídeo, um exercício retirado de livros consagrados da matéria será resolvido e explicado de forma simples. Caso, ao final do vídeo, você ainda tenha dúvidas, coloque nos comentários que eu terei prazer em responder. Mas, caso, ao final, tenha ficado tudo claro, coloca lá também. O conhecimento nos leva a melhores decisões profissionais e na vida. Ele, o conhecimento, abre os olhos, fortalece o senso crítico e liberta as pessoas. Então, buscar o conhecimento é algo inteligente e que merece apoio. Sem mais demora, vamos para o exercício de hoje. Certa loja tem como política de vendas a crédito exigir 30% do valor da mercadoria à vista, como entrada, e o restante a ser liquidado em até 3 meses. Neste caso, o valor da mercadoria sofre um acréscimo de 10% a título de despesas administrativas. Qual é a taxa de juros anual desta loja? A questão não nos dá o valor da mercadoria, mas o que a gente pode pensar? Qualquer que seja o valor da mercadoria, nós teremos que encontrar a mesma taxa de juros. Então, eu vou arbitrar um valor à vista de R$100. A questão fala que para a venda a prazo haverá um acréscimo de 10%. Então, nós temos que o valor a prazo será de 110 moedas. O prazo dito é de 3 meses. Aqui vale dizer que até 3 meses, o pagamento deve ser feito sempre para o prazo todo que for dado. Se o prazo é de até 3 meses, entenda-se 3 meses. O que nós temos? Nós temos um valor do bem comprado em 100 moedas, R$100, e nós temos um pagamento de 30% desse valor à vista logo no momento do negócio. Então, nós temos aqui um pagamento de 30 moedas no mesmo instante do negócio, instante zero. E haverá um valor ainda pendente que será de 80, posto que o valor a prazo é de 110. Se eu paguei 30, o que está pendente é 80. Então, no instante 3, eu tenho um valor a pagar de 80 moedas, R$80. Isso que está aí posto nesse diagrama pode ser resumido da seguinte forma: se o valor do bem é 100 e já houve um pagamento de 30, eu estou levando para casa parte da mercadoria no crédito. Parte eu paguei 30 e parte 70 eu estou levando para casa no crédito. Então há um valor no instante zero, a loja me concedeu um empréstimo de R$70. Bem, vale 100, paguei 30, 70 eu não paguei. E esses 70 irão
fazer com que eu precise pagar os 80 lá no instante 3. Essa é a operação financeira. O segundo diagrama resume tudo que foi dito na questão e essa é a operação financeira. A título de curiosidade, nós podemos fazer isso aqui. Uma das formulinhas da matemática financeira é que montante, o valor que será pago ao final da operação, será sempre o capital, que é o valor no início da operação, mais os juros. Então, o nosso montante é 80, o valor que está no final da operação. 80 é igual ao capital 70 mais os juros. Onde eu tenho que juros é igual a 80 menos 70. E a questão não pede, mas é uma informação acessória interessante, que os juros nessa operação são de 10. Isso é dinheiro. R$10 são os juros na operação. Vamos agora em direção à solução da questão, que foi só uma informação acessória. Montante. Essa é a formulinha básica do montante em juros compostos. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado a n. Então, nós temos que o nosso montante, 80, é igual ao capital 70, que multiplica 1 mais i, que é o que nós procuramos, elevado a 3. Nós temos que 80 sobre 70 é igual a 1 mais i elevado a 3. Colocando a incógnita para o lado esquerdo, nós temos que 1 mais i elevado a 3 é igual a 1,1428. Nós temos que 1 mais i é igual a raiz cúbica de 1,1428. Nós temos que 1 mais i será igual a 1,045516, onde i será igual a 0,045516. Só que quando a gente resolve pela fórmula, esse valor que sai para a taxa é na sua notação unitária. Para poder colocar o sinal de porcento após o número, eu preciso multiplicar por 100, o que dá um valor de 4,5516. E agora eu posso colocar o sinal de porcento. Porcento não resolve tudo. Taxa de juros tem que ter uma unidade de tempo associada. E sempre a unidade de tempo da duplinha IN. IN, taxa, período. O nosso período é de 3 meses. Então, o I, quando perguntado, sai na unidade de tempo da taxa. E, então, essa taxa é 4,5516% ao mês. Agora, vamos para HP. A HP12C é uma máquina financeira, é a que eu utilizo sempre. Ela é uma das mais simples máquinas financeiras, mas tem tudo o que precisamos. E a grande diferença é que ela não é uma calculadora matemática com 4 operações matemáticas. Ela tem já dentro dela as fórmulas financeiras. Então, o que eu preciso fazer é informar para a máquina o valor dos parâmetros e perguntar o que se deseja. Então, começamos fazendo assim: Ffin
para que precisamos pressionar essas duas teclas? Porque a calculadora, ela tem uma memória de elefante. Se nós fizermos um cálculo hoje, desligarmos a máquina e só ligarmos a máquina daqui a 6 meses, os parâmetros, os valores colocados no cálculo 6 meses atrás vão continuar na máquina. E esses parâmetros, em alguns casos, pode fazer com que o novo cálculo apresente um resultado equivocado. Um valor anterior pode alterar um cálculo para frente. Então, Ffin, eu estou limpando os registradores financeiros da máquina, os locaizinhos aonde a máquina guarda esses parâmetros dos cálculos financeiros. O que eu faço agora? Eu vou colocar o valor do capital, vou informar para a máquina que o capital é 70, 70 em PV, digito 70 e digito a tecla PV. O que isso está fazendo? Informando para a máquina que o capital é 70. Depois disso, eu coloco 80 no FV, dizendo para a máquina que o montante, valor futuro, é 80. Só que se eu fizer dessa forma, 70 PV, 80 em FV, vai dar um erro. Notem aqui no diagrama que o 70 é setinha para cima, positivo, alegria. Enquanto o 80, ele é negativo, ele é setinha para baixo. Então eu tenho que colocar 80 e aqui colocar a tecla CHS. Desculpa, está pequenininho. 80 CHS em FV. Débito, crédito. Então, 70 foi algo que eu recebi, 80 será algo que eu vou pagar. Entra no caixa, entra na minha propriedade, sai do meu bolso, 80. E, além disso, como último parâmetro, eu tenho que colocar que 3 é o meu N, a duração da operação, dura 3 períodos. E, após informar para a máquina os 3 parâmetros, como está aqui, o montante é conhecido, o capital é conhecido e o N é conhecido. Essa fórmula a máquina tem dentro dela. E eu meramente pressiono Pressiono I. Ao pressionar o I, a máquina irá me responder 4,55 e 16. Notem um detalhe. Quando eu fiz o cálculo pela máquina, usando as funções matemáticas da máquina, ela me respondeu 0,045516. Quando eu uso a HP, eu uso a máquina financeira, ela já me responde 45516, 4,5516. Ela já responde na notação percentual, ela já multiplicou por 100. Então eu posso já aqui colocar por cento. Como a unidade do N está em meses, isso aqui é 4,5516 ao mês. Tranquilamente. 4,5516 ao mês. Só que a questão não pede ao mês. A questão pede ao ano. Então, nós vamos agora ver um truquezinho, como não precisamos utilizar a fórmula da taxa equivalente, que é uma fórmula grandinha, complicadinha. Nós vamos usar a própria máquina para trabalhar para a gente e nós vamos fazer o cálculo da seguinte forma. Linha do tempo, tempo sempre andando da esquerda para a direita, e nós vamos fazer o seguinte: instante 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui é o instante 0, aqui é o instante 12. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma suposição, fazer um cenáriozinho aqui que está fora da questão em si. Nós vamos realizar uma aplicação. Vou colocar aqui R$100 é a nossa aplicação. E nós vamos solicitar para a máquina
que ela me diga um certo montante. Qual é a taxa que nós vamos utilizar na operação? Essa taxa aqui, a taxa mensal. Nós vamos colocar um I de 4,5516% ao mês. Significa dizer que esses R$100 vão ficar aplicados os 12 meses. Só que eles vão passar o primeiro mês aplicado a 4,55, depois o segundo mês aplicado a 4,55, o terceiro mês aplicado, o quarto mês, eles vão ficar aplicados por 12 meses e em cada um dos meses, rendendo, lógico, juros sobre juros, juros compostos, e eu vou querer saber qual é o montante ao final de 12 meses. Como que faço isso? Vamos lá. F-fim, para limpar a máquina. Sempre num cálculo, começamos por F-fim. Aí, vamos fazer 100 CHS PV. O valor inicial é negativo, é uma aplicação, eu estou aplicando dinheiro, R$100 negativo, por 12 meses. 12 é o meu N. E a taxa é a taxa que nós tínhamos, 4,5516 é o nosso I. E eu pergunto para a máquina o FV. Ao pressionar a tecla FV, nós vamos obter o valor de 170,59. Isso é dinheiro. Aplicamos 100 e vamos receber 170,59 em dinheiro. Aplicamos 100, recebemos 170. Então, pergunta simples. Se eu aplico 100 e recebo ao final da operação, 12 meses após a aplicação, recebo 170,59, o ganho real, o ganho que eu obtive na operação, ou seja, os juros ganhos, será de a comparação de 170,59 com 100. O ganho será de 70,59. Quanto que eu apliquei? 100. Então eu estou ganhando 70,59 por conta do 100. Para cada 100, a gente não tem muito hábito de falar a palavra cento. Na feira se fala um cento de laranjas. O cento significa 100, 100 peças, 100 unidades. Então, eu estou aplicando R$100. Estou recebendo de dinheiro novo 70,59. 70,59 para cada R$100 aplicados. Então, isso aqui é 70,59%. E em quanto tempo o 100 se transformou em 170,59? Em um ano. Então, isso é um ganho de 70,59 ao ano. Vou agora fazer uma segunda operação. Eu vou colocar aqui F-fim, novamente, sempre nova operação, F-fim. Vou aplicar agora R$200, 200 CHS PV. O mesmo 12 no N. A operação vai durar também 12 meses. E a taxa 4,5516 em I. Pergunto o FV. Ao pressionar o FV, eu estou perguntando o FV. A resposta sai no valor de 341,19. O que a gente tem? Eu posso pegar esses 200 e entender que esses 200 são 2 pacotes de 100. Então, se eu tiver aqui o 200, eu posso enxergar que esse 200 se divide em 100 e outros 100.
Para esse 100 aqui, eu vou obter o 170,59. Para esse outro pacote de 100, eu vou obter 170,59. Se eu somar esses dois ganhos, dá o 341,19. Aqui não é que está errado, aqui tem mais uns numerozinhos que não estão escritos, que perfazem aqui o 19. Então, notem, qualquer que seja o valor, 300, 500, 550, 700, qualquer valor que seja aplicado, para cada pacote de 100, eu vou ter um ganho de 70,59 de moedas reais, ou seja, 70,59% ao ano. Por último, pular mensalmente esses 12 meses a uma taxa de 4,5516 é equivalente a um pulo único, a uma operação que seja dita de um ano a 70,59 ao ano. As taxas são equivalentes. 4,55 ao mês para uma operação de 12 meses é a mesma coisa que uma taxa de 70,59 ao ano para a duração de um pulo único, de um caminho único anual. A aplicação de um ano a 70,59 vai chegar no 170,59. Uma operação de 12 meses a 4,55 vai chegar no 170,59. Os dinheiros, ao final, são iguais, então as taxas são ditas equivalentes. Coloquem qualquer dúvida nos comentários, por favor. Eu terei o maior prazer em respondê-los, com certeza, e espero que vocês tenham entendido e que eu possa ter colaborado aí com o crescimento de vocês. Obrigado. Para quem gostou, eu faço um pedido, se inscreva no canal, deixa o joinha, que a gente, dessa forma, consegue se ajudar. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Muito obrigado. Fiquem com Deus.